Gente, questão polêmica agora. Queria falar sobre a ex-influenciadora Caty Lares. Vocês já escutaram falar dela? Que hoje é Emanuel. Ah, sim. Sabe Sim. esse caso? Da Caty, né? Que ela nasceu um menino cis. E aí transicionou, virou a Caty Lares, né? Uma mulher trans. E depois de algum tempo, destransicionou. Isso. Voltou a ser Emanuel. Porque, segundo relatos, aceitou Jesus e tem a ver com religião. Sim. E por isso destransicionou. Vocês acham isso um desserviço? Vocês acham isso ok? Pode acontecer? Depende do que se propaga? Então, eu vou dizer mais ou menos assim da minha vivência. É claro que nada é a certeza do que cada um é um, né? Assim, outro dia eu vi uma frase muito importante sobre de a gente se colocar no lugar do outro, né? E aí a pessoa fala, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é o do outro. Perfeito, é isso mesmo. Né? Assim, você pode viver a mesma situação, mas você age de uma maneira, você agiria de outra maneira se estivesse na pele da outra pessoa. O pessoal fala assim, eu no lugar dele faria tal coisa. Então, mas é que aí é você. faria. É impossível. Né? É impossível. Ele no lugar dele dá conta de fazer tal coisa. Então, assim, é o que eu falo, que eu tenho muito medo dessas coisas, das pessoas quererem te colocar num lugar que às vezes não é o seu lugar. Será que ela, que agora ele, era realmente uma mulher trans? Ou ela fez toda a transição por uma imposição da comunidade, de as pessoas quererem tirar você do armário, né? De repente, se hoje fosse uma pessoa mais nova, se eu tivesse, sei lá, 18 anos, e essa pressão do meio que eu vivo, pode ser que eu me tornasse uma travesti, que eu colocasse um peito, que eu colocasse silicone no corpo, para andar 24 horas com aparência feminina, simplesmente porque É afeminada. é afeminada e bonita. Porque é isso, né? Mas, bicha, você fica tão linda de mulher. Eu ouço isso até de mulheres. Mas você fica tão linda maquiada. Uma vez eu falei pra uma mulher, mas meu amor, até você vai ficar linda maquiada. Qualquer pessoa. Você viu que milagre? Então, assim, mas é complexo por isso, né? A gente não sabe em que, né, onde que ela pisava, né? Assim, mas eu acho que a questão religiosa, ela influencia muito, né? A questão familiar, às vezes. Então, assim, acho que tanto um lado de a comunidade gay querer trazer ela para o mundo da transexualidade, como também, se ela era uma transexual, a família e a religião trazer ela para né, assim... Sim. Eu acho que, assim, de novo, a trajetória, ela é muito individual. As opções, enfim, sexuais são muito individuais. A questão da identidade é uma coisa muito mais profunda do que isso. Então, por isso que esses indivíduos precisam estar bem assistidos por uma equipe multidisciplinar que consiga cuidar e consiga tratar, né? Talvez essa pessoa não seja um indivíduo trans, né? Ou talvez seja assim, e isso provoque uma dor tão grande que ela foi encontrar ali na religião uma maneira dela Conviver camuflar quem ela é, não sei. Eu não conheço, e eu nem tinha ouvido falar, tá, gente? Eu vivo num mundo muito paralelo. Eu também sou de uma geração que não é muito conectada. E eu vivo uma rotina, enfim, de trabalho, estudo. Então, é super mundo paralelo. Eu nunca tô por dentro dessas coisas. Mas depois pesquisa. Eu vou. Ela até colocou prótese, silicone, né? Eu vou. Porque o perigo, né, de uma história dessa se tornar viral é que pessoas extremamente conservadoras e equivocadas se apropriem dessa história para falar, olha aí, tá vendo? Esse era o ponto que eu queria Olha chegar. aí, tá vendo? E não é assim, isso é só uma história, né? E ele poderia destransicionar sem efeito de religião nenhuma, só porque, eu achei que eu fosse mulher trans e não sou. O perigo que eu acho disso, né, é a gente pegar um caso, um único caso. Então, de novo, para os olhos da ciência, um caso, uma exceção, é algo muito irrelevante, tá?
Então, se a gente está olhando as identidades trans de um ponto de vista científico, isso que aconteceu com uma pessoa não é uma coisa relevante que explica toda a situação de uma pessoa trans. E o meu receio é que pessoas se apropriem desse caso para Propagar preconceito. Exatamente, para propagar preconceito, para minimizar a trajetória de várias pessoas trans, né, para minimizar essas questões que são questões profundas e importantes que essas pessoas experimentam. Então, assim, um caso, quando você olha uma população inteira, né, e tenta entender, explicar e lidar com uma questão que é muito profunda, um caso de verdade não é significativo. Agora, só o que eu posso desejar é que essa pessoa esteja bem assistida, né, por profissionais da saúde e que essa pessoa realmente encontre uma maneira de existir e ser feliz. Seja ela como homem cis ou mulher trans. Eu estava pensando uma outra coisa também, sabia? Eu também não conheço o caso, mas eu comecei a imaginar a situação e pensei o seguinte. Imagina também quantas pessoas não deixam de viver aquilo que são por não saberem lidar com a ausência da família na própria vida. Sim. Então é assim, se eu for quem eu sou, eu perco meus pais do meu lado. Então eu prefiro não ser quem eu sou, porque eu não consigo lidar com isso, né? Sim. Então eu tava pensando isso, assim, imagina... Claro, não sei se é a situação, tá? Mas é que a gente deu esse exemplo e a gente tá aqui cheio de conjecturas aqui, né? Mas imagina, Pode ser também. né? Chega num ponto que, tipo assim, ok, fui isolado, não convivo mais com ninguém. Não sou independente financeiramente. Isso me dói pra caramba, não convivo mais com as pessoas que eu amo. Então, qual é a maneira de eu voltar? Tá, então eu vou dizer que é isso. De novo, não tô dizendo que foi a situação, mas eu tô... Pergunta para essas pessoas se elas tivessem escolha. Se elas tivessem escolha, o que elas escolheriam? Se elas escolheriam estar dentro da norma ou fora. Se isso fosse opção... Se isso fosse opcional, né? Então, é muito complicado. Eu acho que é olhar para cada caso com empatia, né? Despido, de novo, de preconceitos. Enfim, é ter um olhar empático, amoroso, né? Entender que isso foge das escolhas de cada um, que isso não é doença mental, não é vagabundagem, não é... Isso são condições que acontecem, né? Isso são coisas dessa complexidade toda que é ser humano, né? Então, assim, transicionou, destransicionou, a única coisa que eu realmente espero é que essa pessoa esteja bem acolhida e bem assistida, né? Porque esse vai e volta em busca de uma felicidade, às vezes ela acaba não encontrando É muito doloroso. a felicidade e às vezes, né, a gente vê tantos e tantos casos, eu conheço vários casos de pessoas que transicionaram, fizeram a cirurgia de adequação, né, de sexo e depois se mataram, porque talvez depositaram naquela cirurgia a felicidade. Então, isso vai me fazer uma pessoa feliz e nem sempre é. Isso acontece às vezes também com procedimentos cirúrgicos, né, doutora? Com cirurgia plástica, a pessoa fala, eu vou ser feliz depois que eu operar meu nariz, depois que eu fizer o preenchimento na minha boca. E